Boa tarde, turma. Hoje eu liberei para vocês na plataforma a correção do estudo dirigido. Quem me entregou até a data do dia 15, que foi a data combinada, eu mandei o que estava errado, o que era para consertar, e dei essa chance até segunda-feira para consertar. Quem não fez, não está feito. E até agora não veio falar comigo, vou entender que não quis fazer e quer diminuir a nota do semestre. A gente está na terceira fase do EAS nas nossas aulas. A gente estudou o exame físico, estudamos o exame químico e agora a gente vai estudar a sedimentoscopia. Que é a sedimentoscopia? Isso tudo são 3 fases do EAS, para deixar bem claro. Quem não está entendendo até agora, reveja os vídeos anteriores. Está com alguma dúvida, coloca lá embaixo da plataforma. Quem não for da plataforma pode colocar, porque tem os alunos do pré-veste, pode colocar embaixo das questões comentadas aí do YouTube. Enfim, comunique-se que não entendeu, que a gente vai dar um jeito de explicar. Que acontece? A sedimentoscopia, a terceira fase da análise, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade que ela tem dentro do laboratório e dentro do exame de AS? É a microscopia. Agora é a fase que a gente realmente vai ver os elementos figurados que tem na urina. A gente já falou o que seriam esses elementos figurados, mas a gente vai voltar aqui. O que a gente pode encontrar no microscópio para analisar um exame de urina? A gente pode encontrar a hemácia, a gente pode encontrar piócitos, que são leucócitos degenerados. A gente pode encontrar a cristalúria, que é o aparecimento dos cristais na urina, que está naquele atlas urinário que eu mandei para a plataforma de vocês. Pode encontrar os cilindros, que são artefatos que justamente dizem sobre as doenças renais. A gente pode encontrar leveduras, a gente pode encontrar a flora bacteriana, a gente vai encontrar muco, a gente vai encontrar parasitas, que a gente pode encontrar tricomonas vaginais, ou oxiúrios, mas isso tudo é em relação à contaminação, né? Não tem como estar aqueles parasitas ali. O tricomonas vaginalis, sim, por conta do muco, ele pode ficar ali, mas o oxiúrios é por conta de contaminação fecal. Mas enfim, a gente pode encontrar parasitas se for desse modo, mas exame para ver parasitas são exames parasitológicos, são métodos parasitológicos. A gente vai ver isso em outro momento, em outra matéria que mais para frente eu vou dar para vocês. Mas agora, né, a gente tem que focar nisso. Antes de eu analisar o microscópio, né, de eu colocar a amostra no microscópio, eu tenho que fazer um passo a passo com vocês, para vocês entenderem como que é feito isso na prática. Essa videoaula são para 2 turmas que eu comecei antes da pandemia. O que acontece? Uma turma conseguiu ter aula prática, que foi a turma da manhã. A turma da noite não conseguiu. Então eu fiz um passo a passo para quem já fez a aula relembrar como é que faz, e quem não fez a aula saber como é que funciona. Não tem problema não ter feito a aula prática nesse momento, porque todo mundo já sabe quais são os materiais que a gente usa dentro do laboratório. Um IAS, os exames muito simples. Lá no começo dessas videoaulas, eu falei da importância da conservação da amostra. Aqui a gente vai ter que conservar a amostra, só que vai ser de maneiras diferentes, que vai ter outro passo a passo para você analisar essa amostra. Só antes de eu começar a falar esse passo a passo, eu queria dizer para vocês que é o seguinte, a gente tem lá essa amostra, né, que a gente pode encontrar tudo com isso que eu falei para vocês, hemácias, leucócitos, cilindros, cristais, né? A gente vai encontrar parasitas, se for o caso, vai poder encontrar células epiteliais, enfim, espermatozoide também. Espermatozoide não tem patologia para isso, mas dependendo da situação, a gente tem que analisar o porquê que tá aquele espermatozoide ali. Tudo isso deve ser quantificado, tá? No exame químico, a gente não diz só se aparece. Por exemplo, eu não digo se eu só tenho uma glicose lá, o paciente tem glicose. Não. Eu quantifico aquilo em cruzes e cada cruz tem um valor em miligrama que eu vou liberar. Então, aqui também. Então, eu vou ter que liberar para vocês a quantidade no meu laudo. Então, lá no laudo vai ter que liberar a quantidade de leucócitos que eu tenho como essa flora bacteriana tá, se ela tá pouca, se ela tá moderada, né? Então, tudo isso
é colocado no laudo. Então, eu fiz esse passo a passo para explicar justamente isso. Primeira coisa que eu botei no passo a passo é: as amostras examinadas devem ser recentes ou corretamente conservadas. As amostras examinadas devem ser recentes ou corretamente conservadas. Ou seja, recente é o passo a passo que eu falei em relação a quanto tempo essa amostra chegar. O ideal é que essa amostra seja feita a fresco, né? Até 30 minutos ou no máximo até 2 horas. Se não conseguir fazer nesse tempo hábil de 30 minutos a 2 horas, eu tenho o método de refrigeração. Eu posso refrigerar essa urina de 2 a 8 graus Celsius na geladeira e até 12 horas fazer a leitura dessa urina. Então, se eu não tiver uma amostra condicionada e conservada fidedignamente, eu não consigo liberar esse resultado de urina. Por quê? Vai fermentar e vai contar aquela história que eu falei dos cristais, né? Que podem aparecer coisas que não estavam ali. Vai aparecer flora bacteriana e não é da indicação clínica do paciente. Então, a amostra conservada é a primeira coisa que eu tenho que pensar ao fazer um EAS. Por isso que eu fiz no estudo dirigido várias questões falando sobre a refrigeração. Fiz várias perguntas fazendo vocês voltarem na refrigeração, porque não é para fazer urina não liberar resultado de AS com a amostra do dia anterior. A urina se libera no dia. E se for liberar no dia, eu não posso deixar aquela urina o dia inteiro fermentando na bancada. Eu tenho que colocar ela para refrigerar. Não adianta falar que esqueceu. Tem que fazer aquilo ali nesse tempo. Quando você trabalha no hospital, se acontece um erro desse, é um pouco mais fácil, depende do paciente. Se for um paciente lúcido orientado, que não está com nenhum problema renal, que está só fazendo um exame de rotina, não com uma doença mais grave, você consegue liberar esse AS mais rápido, que você pode pedir para colher uma nova amostra. Só que, se esse laboratório for um laboratório de rua, né, que não é numa emergência de hospital, o que vai acontecer? Você vai ter que colher uma nova amostra. E essa nova amostra só vai vir no dia seguinte ou quando o paciente puder trazer. Então, o exame que poderia ter sido liberado em 24 horas vai ser liberado em 48, 72. Então, olha o atraso e como o laboratório perde sua eficiência perante os resultados analíticos. Então, não pode acontecer isso, tudo bem, gente? Outra coisa, a quantidade que vai ser centrifugada. Devem ser centrifugados de 10 a 15 ml do material no tubo cônico. Tubo cônico, né, aquele tubo de sedimentoscopia que eu falei para vocês, que é mais fácil do sedimento ficar ali concentrado no final, né? O que for mais denso os elementos mais densos, mais pesados pelo peso molecular, vai descer para o fim do tubo. Se eu tô com um tubo cônico, o finalzinho dele é achatadinho, então eu consigo manter aquele sedimento mais juntinho, concentrado num local só. Camila, eu consigo fazer num tubo de ensaio grande, normal? Consigo fazer sim. Só que é mais fácil no tubo de sedimento, mas se não tiver, você pode fazer num tubo normal de ensaio, mas tem que ser o tubo grande, não pode ser o tubo pequenininho, porque o tubo pequenininho não tem 10 a 15 ml. O tubo pequenininho, ele só tem o quê? 4 ml, 5 ml no máximo. Então, não tem como fazer urina com tubo pequeno, porque o ideal para fazer um exame de urina, para colocar daquele pote maior para o pote menor, é 10 ml. É o valor ideal, né? 8 a 10 ml. O que acontece? Quando a gente vai usar a centrífuga, né, dentro do laboratório, a centrífuga, ela roda muito rápido, né? Ela tem uma configuração que ela pode rodar muito rápido. Quando eu tô colocando sangue, eu quero que rode muito rápido para separar, né, o soro do plasma, aliás, o sangue total do plasma, o sangue total do soro, enfim. Então, ele é um processo mais rápido. Quando eu vou fazer um exame de urina, esses cristais são mais sensíveis. Então, eu não posso rodar isso com muita força, para não despedaçar mesmo esse elemento figurado da urina. Então, eu tenho que diminuir a velocidade. A gente fala que isso é de 1500 RPM. É isso mesmo, 1500 o RP e um M minúsculo. E a gente pode botar para rodar uma urina em torno de 5 minutos e é o suficiente para você fazer a leitura do sedimento. E aí, mais um passo. Deve-se colocar uma gota de suspensão em lâmina e cobrir com uma lamínula. Botar uma gota de urina na lâmina maior. A gente usa a lâmina sem ser aquela de borda fosca que a gente usa na hematologia, a gente usa a borda lisa e coloca uma lamínula em cima. Ai, Camila, lá no meu estágio tem alguém que lê a urina com 2 gotas de urinas, uma em cada lado e...
aqui no curso a gente aprende a metodologia correta. Lembra que na aula de grupo sanguíneo eu expliquei algumas coisas que as pessoas fazem errado e não pode? Exame de urina, gente, é líquido, é muito fácil misturar uma amostra com a outra. Não tem por que fazer isso. Mesmo se o laboratório tiver pouco insumo, não compra o insumo, tem que lavar a lâmina, que não tem problema, lavar a lâmina, se lavar direitinho, conforme a norma, não tem problema. Você pode lavar a lâmina e usar de novo, mas assim, lava de novo, mas não use uma lâmina para botar 2. Já vi gente botando 3 pacientes numa lâmina só. Não dá. E o ideal é que tenha uma lamínula. Dificilmente você vai conseguir focar material líquido, né, sem a lamínula. Até dá, mas não é o ideal. Então, colocar a lamínula para proteger. E principalmente o que, né? Se você não colocar a lamínula, a urina é líquido. O que acontece? Você, não colocando a lamínula, esses elementos figurados vão ficar boiando e nadando ali naquele campo microscópico. E o que me atrapalha nisso? Porque a urina eu conto por campo. Eu só coloco no microscópio, vejo que tem ali, uratos amorfos. Tem uratos amorfos. Tem piócito. Tem hemácia. Não é PEN. Quantas hemácias tem? Quantos leucócitos tem, né? Piócitos. Quantos cristais? Como é que tá o surgimento desses cristais? Tá aparecendo quanto? Moderado? Então, como é que eu vejo isso? Se eu colocar uma lamínula, eu consigo travar esse material. Se eu não coloco a lamínula, vai ficar nadando. E aí, quando eu for mudar de campo, às vezes eu posso estar contando o mesmo piócito, posso estar contando a mesma hemácia. Não é o ideal fazer sem lamínula. Mas dá para focar, mas não é o ideal. Para quem não está acostumado a focar, o passo a passo a gente bota que a pessoa tente focar, né, com a objetiva de 10 para começar, mas só para focar e trocar para de 40. Com a de 40 que você vai conseguir realmente ver os elementos figurados que estão na urina. Então, a objetiva que faz a leitura de urina, inclusive foi uma pergunta do estudo dirigido, é a de 40. Eu já tinha escrevido isso na descrição antes do estudo dirigido lá na plataforma. Então, o objetivo é de 40. Isso é uma observação muito importante. O foco de luz, gente, pode estar um pouquinho mais fechado também, não precisa estar muito claro, não. Ajuda a ver o elemento figurado para você ver na microscopia, melhor com a luz um pouquinho mais fechada para fazer leitura de urina, tá? Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a terminologia desses resultados. O que acontece? Eu preciso quantificar tudo que eu estou vendo. Cada laboratório vai usar uma maneira de quantificar isso, mas vai ser muito parecido a forma que se quantifica isso. Então, eu coloquei aqui o que eu vi do livro do Moura, que é um livro de técnicas de análises clínicas, e ele é muito bom. Cada profissão tem a sua bíblia. O Moura é uma bíblia para a gente da análises clínicas. O Moura é muito bom. O Moura mostra muitas técnicas interessantes e ele está sempre atualizado, assim. Então, eu recomendo, quem quiser ter um livro em casa de análises clínicas, compre o Moura. Bora lá. A terminologia usada no registro dos resultados pode variar um pouco de laboratório para outro, mas deve ser invariável em um mesmo laboratório. Ou seja, isso é um controle de qualidade, né? Eu não posso ter um laboratório que cada um libera de uma maneira esse resultado. A gente não teve aula de controle de qualidade ainda, mas tem vídeo aí sobre controle de qualidade, quem quiser antecipar. Mas, de qualquer forma, eu não posso, né, cada funcionário, cada técnico liberar esse resultado do jeito que quiser. Então, tem que ter uma forma padrão, quantificada pelo POP, para liberar esse resultado. O POP é o procedimento operacional padrão. Tenho certeza que eu não estou falando grego, porque eu já falei isso em sala de aula. Mas, para quem não lembrar, é o documento que a gente tem dizendo passo a passo que se faz de cada coisa. Então, tem que ter um POP para saber como é que vai liberar. Todos os funcionários vão ter que liberar. Eles são calculados por uma média. Todos os laboratórios que eu trabalhei liberavam assim também, que era raros, alguns ou numerosos. Raros quando você vê pouco, alguns quando tá mais ou menos, numerosos quando tiver bastante material ali, bastante elemento figurado de algum determinado elemento figurado que eu tenha falado, algum piócito, alguma hemácia, algum cilindro, algum cristal, algum desses tem que ser quantificado. Existe a expressão também, eu coloquei aqui a expressão incontáveis.
Quando eu tenho uma expressão incontáveis, eu tenho que botar quando eu encontro uma quantidade muito grande mesmo de hemácia, ou para liberar, por exemplo, uma hematúria maciça. Para ser incontável, gente, eu não consigo contar mesmo a quantidade de hemácias que eu vejo naquele meu campo microscópico. Então eu tenho que realmente parar, olhar 10 campos e pensar, ó, não estou conseguindo contar, eu estou perdendo a conta. E aí sim é um campo incontável. Só para voltar na questão da hemácia, cuidado com as questões dos incontáveis. Muita gente libera hemácias incontáveis, pode ter piócitos incontáveis também, tá? A diferenciação do piócito para hemácias vão ver no núcleo. Quando vocês forem mexer em um micrométrico e voltar, o piócito vai ter vários pontinhos dentro, né? Então você vai conseguir saber diferenciar o piócito da hemácia sim. A hemácia é redondinha, o piócito também. Só que o piócito, quando você mexer com o micrométrico do microscópio, você vai ver que vai ter vários pontinhos dentro. A hemácia não tem núcleo, né? Então quando você subir e abaixar, né, aquele micrométrico, você vai ver que não tem nada dentro daquela bolinha que no caso é a hemácia. Então, outra coisa que eu ia falar, os incontáveis para tomar cuidado em relação a quê? Eu tô com um campo com incontáveis hemácias. Ou seja, no meu campo só tô vendo hemácia, não paro de contar. Aí o pessoal começa a liberar raros filamentos de muco, rara flora bacteriana, quando na verdade ele não tá conseguindo ver nada. E na verdade esse laudo tem que ser liberado o seguinte, ó, incontáveis hemácias. O que é isso? Incontáveis hemácias, o nome técnico para isso é o quê? Hematúria. Se eu tenho incontáveis piócitos, eu tenho uma piúria. Esses dois termos técnicos vocês têm que saber, eu vou cobrar. Então, incontáveis hemácias, hematúria. Incontáveis piócitos, piúria. Se eu tenho uma piúria maciça, uma hematúria maciça, eu dificilmente eu vou conseguir enxergar outros artefatos dentro dessa urina. E aí muita gente libera, como eu falei, raros filamentos de muco, raras bactérias, quando na verdade você tá com uma leitura prejudicada pela presença de algum dos dois artefatos que eu citei. Então, se o caso for que a leitura está prejudicada por conta da hematúria, então vou ter que escrever lá no laudo. Leitura prejudicada por hematúria maciça. Impossível, né, eu fazer a leitura dos outros artefatos urinários que podem se encontrar em qualquer urina. Vai depender da quantidade para definir se é normal ou não. Então isso é muito importante. Não liberem raros sem vocês estarem vendo. Então a pessoa acha que quando tem muito de um artefato vai ter que liberar raros do outro, quando na verdade não. Vocês têm que liberar o que vocês estão vendo no microscópio. O microscópio é o melhor amigo de vocês. Então, o microscópio tem que ser liberado com o que você está vendo. Então, tem que ter certeza do que se vê. Tem que ter certeza do que se vê. Então, não pode ter dúvida do que é uma hemácia, do que é uma piúria, qual é o termo técnico para isso. Se eu tenho uma piúria, lá no meu exame químico eu vou ter leucócitos degenerados. Se eu tenho uma hematúria, lá vai liberar sangue. Então, eu tenho que ter essas comparações. O exame químico, eu perguntei no estudo dirigido para vocês, qual é a importância do exame químico, né? Ele quantifica as substâncias e mostra a presença de substâncias na urina, por essa excreção. Porém, eu também tenho o quê? Um guia para me ajudar a entender o que vai acontecer lá na sedimentoscopia, na parte microscópica. Então, o exame químico é muito importante por essas duas opções. Elas são viáveis por conta disso. Bora lá. Na verdade, o último tópico que eu botei aqui foi justamente o que eu acabei de falar, né? Por último, deverá ser feita uma correlação com exames físicos e bioquímicos para assegurar a precisão do registro de dados. Gente, para a gente começar, não podemos esquecer quem são os componentes que a gente pode encontrar no sedimento urinário: hemácias, piócitos, cilindros, cristais, parasitas nas condições que eu falei no início do vídeo. Posso encontrar espermatozoide, flora bacteriana, que eu vou dizer se está rara, se está intensa, se está moderada. Vou ter que encontrar muco, filamentos de muco. Isso são coisas que eu posso encontrar no sedimento urinário. Camila, eu posso encontrar glicose no sedimento urinário? Não, isso aí é exame químico. Camila, eu posso encontrar nitrito no sedimento urinário? Você não vai liberar que você encontrou nitrito. Mas se for uma bactéria gram negativa, ele é o quê? Tem o quê? Flora bacteriana.
Pode acontecer de aparecer o nitrito e não ter. Aliás, a nitrito negativo e a flora bacteriana ela tá intensa. Por quê? Pode ser bactéria gram positiva, pode ser uma Escherichia coli, por exemplo. Tudo bem? Bora lá. Primeira coisa que eu vou colocar aqui são as hemácias. Na verdade, tudo que a gente vai falar agora por exemplo, hemácia. Aonde que é a lesão que pode aparecer uma hematúria, né? Uma lesão na onde? Glomerular, né? Como a gente falou anteriormente, a importância de filtrar e de reabsorver algumas substâncias pelos rins, os glomérulos e os túbulos renais, sempre vai ser alguma inflamação nesses locais para indicar alguma doença renal. Então, quando o rim está sofrendo, ele resolve ter uma maneira de mostrar que está sofrendo. Então, você vai quantificar essas hemácias. Os leucócitos ou a piúria também é a mesma coisa, mas aí pode ser também uma inflamação no trato urogenital. Mas ainda assim, tá, gente? Pode ser uma lesão glomerular também. Células epiteliais, gente. Células epiteliais existem patologias, sim, que são significativas em relação às células epiteliais, com algum problema na bexiga, na pelve, na uretra, mas assim, mulher, a quantidade de célula epitelial que uma mulher pode liberar não significa que é uma patologia, porque acaba descamando ali naturalmente, o processo natural, e isso acaba aparecendo na urina. Então tem mulheres que têm a urina muito ácida e acaba descamando mais rápido, o local é propício para isso. Então se uma urina está com numerosas células epiteliais e só tem isso, não quer dizer sempre que isso seja algum problema. Como também se você encontrar de 2 a 3 piócitos por campo, não quer dizer que você tem alguma infecção. Quando você quantifica mais de 10 por campo, sim, aí já pode ser alguma infecção, uma uretrite, cistite, enfim. Mas não significa sempre que seja um caso clínico. Tem que observar com todos o outro conjunto do exame do EAS. A cilindrúria, que realmente o cilindrúria, porque é o surgimento de cilindro na urina, é que realmente pode indicar doenças renais. Quando vocês forem olhar lá, eu quero que vocês vejam muito esses cilindros que eu vou falar agora. Cilindro hialino, hemático e granuloso. E o leucocitário. O cilindro hialino, hemático e leucocitário e o cilindro bacteriano, eles vão participar, eles fazem parte, né, a matriz dele tem uma proteína chamada proteína de Tan-Rosfal. O que é isso? O que é essa proteína? Ela é uma mucoproteína que está nos túbulos renais. Então, quando eu começo a inflamar alguma coisa no meu glomérulo, no túbulo renal, eu começo a liberar esses cilindros. O único cilindro que, se aparecer em raras quantidades, não tem significado clínico, é o cilindro hialino. Se aparecer 2 por campo, 0 a 2 por campo, não quer dizer que seja um problema renal. Às vezes a temperatura, a demora às vezes de fazer, né, o exercício físico, às vezes deixa aquele restinho de cilindro hialino lá no túbulo renal e você libera ele um pouquinho na urina, mas não quer dizer que seja uma patologia renal. Se encontrar um cilindro hialino, mas só se for de 0 a 2 por campo. Se começar a aumentar a frequência disso, realmente você vai ter um problema renal. Só que assim, não pode botar o cilindro hialino como um caso único. Se o paciente está com problema renal, provavelmente não vai aparecer só um cilindro hialino, por exemplo. Vai aparecer o quê? Que é um marcador renal, uma proteinúria, né? Aí você vai ver o quê? Uma leucocitose, que é uma dermatologia. Vai ser uma piúria, vai ter bastante piócito. Com certeza pode ter uma hematúria, porque esse glomérulo vai estar lesionado, então vai ter bastante hemácia. Então você pode ver outros artefatos que vão ajudar a dar indícios de uma doença renal. Tudo bem? O que eu quero que vocês façam? Eu pedi para vocês desenharem lá no caderninho de vocês todos aqueles cristais, todos aqueles cilindros. Por quê, gente? Aqueles cristais e aqueles cilindros são os que a gente vai analisar. Então, alguns eu quero que vocês tenham mais carinho,
eu vou falar uma lista aqui para vocês observarem, ver as imagens bastante, que quando a gente voltar a gente vai ter aula prática disso, é que o que mais aparece é o oxalato de cálcio, ácido úrico, fosfato amorfo, uratos amorfos, cilindro hialino, cilindro hemático, cilindro granuloso. Então, são o que mais aparece, cilindros sérios também, são o que mais aparece dentro do nosso dia a dia no laboratório. Então, assim, esses vocês dêem uma olhada especial, olhem para aquelas imagens e gravem. Aquilo tem que ser liberado, gente, então eu tenho que conhecer. Claro que vai melhorar a minha produtividade conforme eu for estudando isso e vou também trabalhando no laboratório. A prática diz muita coisa. Mas essa listinha que eu citei para vocês é o que mais aparece: oxalato, urato, né? Os cilindros que eu falei, que era o cilindro hialino, cilindro granuloso, né? Cilindro hemático, são os que mais aparecem. Então, olhem essas figuras com carinho. É exercício, não vale ponto, mas se quiser desenhar de novo, pesquisa na internet várias formas, vários desenhos para fixar. A gente está em casa, mas não pode parar. Então, assim, esse exercício vai ajudar a fixar isso na mente de vocês e na prática a gente vai ver e no estágio vocês vão pegar muito mais esse processo, mas não pode não saber esses nomes. Então, quando a gente voltar, a gente vai ter uma provinha. Então, esses cristais que eu tô falando, eu quero que vocês saibam como é que é a face dele, né? A forma dele, a morfologia dele. Então, tentem descrever isso, tentem olhar para ele e gravar como uma fotinha e saber quem é. Quantificar a sedimentoscopia, saber quem é a metodologia de cada reação em relação ao exame químico, entender o exame químico, entender o exame físico e entender a importância que tem da refrigeração, da conservação do material. Tudo bem? A quantidade. Então, gente, por hoje é só isso. Qualquer dúvida, coloca embaixo na plataforma que eu vou tirar. Dúvida pela plataforma, não pelo meu WhatsApp, por favor. Que acontece? O estudo dirigido, de novo, até segunda-feira, para quem já me entregou e eu mandei a correção hoje. Falei o que tinha que consertar. Então, consertem até segunda-feira. Na segunda-feira eu vou liberar a nota das 2 turmas. Quem não fez o trabalho, não fez. Mas quem já fez, e eu mandei as correções antes, que eu mandei para as 2 turmas, refaçam tudo que eu pedi lá, para o que estava errado. E, gente, tem dúvida do exame físico ainda? Pode colocar. Tenho dúvida do exame químico? Também. Não entendi patalhofa de sedimentoscopia? Coloca a dúvida, que a gente vai tentar produzir material para que tirem as dúvidas de vocês. Mas eu só vou poder tirar a dúvida se eu souber qual é a dúvida. Então, falem qual é a dúvida de vocês. É só isso mesmo por agora. Façam e me entregam quem não tá com a correção. Teve alguns alunos que me mandaram antes, já fizeram a correção, já estão livres, aí é só assistir a aula. Mas qualquer dúvida, coloque aqui, gente. Estou à disposição de vocês. Boa quarentena. Tchau, tchau para todo mundo.